Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e hoje nós vamos falar sobre glicólise. Então vem comigo aí para entender de uma vez, de maneira bem resumida, de maneira bem clara e fácil de entender a quebra da glicose. Para a galera entender de uma vez por todas o que que é glicólise. A primeira coisa é que glicólise significa quebra de glicose. E aonde que acontece a quebra de glicose, Vitor? Ela acontece no citosol das minhas células, tudo bem? E ela acontece tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, beleza? E qual a importância? Beleza, Vitor. Então eu entendi que glicólise é a quebra de glicose, que acontece no citosol e pode acontecer com ou sem oxigênio. Mas por que que a gente quebra a glicose? Porque a glicose, galera, a quebra da glicose, ela vai fornecer ATP para os meus tecidos, para as minhas células do corpo, fazendo com que esses tecidos tenham energia para fazer suas funções, beleza? E esses consigam sobreviver. A quebra da glicose, galera, ela apresenta duas fases. Uma fase de investimento e outra a fase de pagamento. Vamos supor que seja meio que um jogo de aposta ali. E a fase de investimento é quando o meu corpo ele perde ATP, ele gasta ATP para que no final, na fase de pagamento, ele consiga recuperar aquele gasto e ter um lucro a mais. É igual quando a gente faz jogo de aposta, em que a gente aposta o dinheiro e a gente espera que o retorno seja maior do que aquele dinheiro que a gente apostou. Tudo bem? No caso, é a mesma coisa aqui. Aqui nós temos a fase de investimento, que ela vai até. É o seguinte: a glicólise ela tem 10 reações. A fase de investimento ela vai até a quinta reação. E a fase de pagamento é da sexta reação até a última, até a 10ª reação. Então, metade é fase de investimento e metade é fase de pagamento. Tudo bem? Vamos lá, então. A fase de investimento, a gente tem um gasto de 2 ATPs, beleza? Ao longo das 5 reações. E ela vai acontecer a partir da glicose, porque a gente vai quebrar ela, até essa glicose se transformar em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Calma que eu vou mostrar cada reação bonitinha para vocês, mas isso aqui é só um resumo, tá bom? Já a fase de pagamento é da sexta reação até a última, até a 10ª reação. E nela nós vamos produzir 4 ATPs e 2 NADH, ou NADPH, tudo bem? NADH no caso. E aí ela vai começar com gliceraldeído 3-fosfato, com 2 moléculas, e nós vamos formar 2 moléculas de piruvato. E aí que depois a gente vai ver que essa molécula de piruvato, ela pode dar sequência entrando no ciclo de Krebs, depois na cadeia respiratória, fornecendo muita energia para o meu corpo, tudo bem? Se vocês quiserem entender também sobre ciclo de Krebs, sobre cadeia respiratória, tem vídeo no canal aí também explicando de maneira bem resumida, de maneira bem clara para vocês conseguirem entender, tudo bem? Vamos lá. Então, o passo a passo é o seguinte: são 10 reações, beleza? Existem 10 reações para quebra da glicose, que é a glicólise. E dentro dessas 10 reações, existem 3 existem 10 enzimas, só que das 10, 3 enzimas são enzimas que chamam de enzimas marca-passo, beleza? O que que seria enzimas marca-passo, Vitor? Seriam enzimas que ajustam a velocidade da via, o que significa? Vamos entender que, beleza, eu preciso de energia. Eu preciso de energia para o meu corpo, a glicose ela tem que ser quebrada mais rápida, concorda? Porque se eu estou com pouca energia, eu não quero armazenar energia, eu não quero armazenar glicose. Eu quero quebrar essa glicose para dar energia para o meu corpo, para dar energia para os meus tecidos, para as minhas células. Então, como é que eu vou aumentar a quebra da glicose? Por meio dessas marca-passo, que estão dentro da quebra da glicose, beleza? Então, se eu quero que a glicólise aumente, eu vou ter que aumentar a ação das enzimas marca-passo, que elas vão ter uma ação mais rápida e vão fazer com que a via da quebra da glicose aconteça de forma mais rápida também. Então, essa é uma das características de enzimas marca-passo, é ajustar a velocidade da via.
E o mesmo raciocínio ao contrário também serve. Se o meu corpo não quer quebrar energia, se o meu corpo já tem muita energia, ele não quer mais quebrar glicose, então as enzimas a passo, em vez de estarem muito rápidas, elas vão estar mais devagar. O metabolismo vai reduzir a velocidade dessas enzimas para elas ficarem mais devagar e não quebrar tanta glicose, porque eu já não preciso, porque eu já tenho muita energia, beleza? Então essa é a primeira característica. A segunda característica, ela é irreversível. O que significa isso? Não sei se vocês vão lembrar isso de conceito de química, mas a gente tem o reagente e o reagente forma o produto, beleza? O reagente forma o produto. Mas o produto, ele também tem capacidade de formar o reagente. Isso é uma reação reversible. Só que isso aqui é mediada por uma enzima, beleza? Que é o quê? Reversível. Ou seja, o reagente forma o produto, assim como o produto forma o reagente. Só que no caso de enzimas marca-passo, elas são irreversíveis. O que significa que o reagente, ele forma o produto, só que o produto, ele não consegue formar um reagente. Isso aqui não acontece, beleza? Então é o quê? Uma via de mão única. Ela é o quê? Irreversível. É uma característica e uma marca-passo também. A gente vai ver que as enzimas marca-passo também elas vão adicionar um fosfato na glicose, significa que elas vão fosforilar a glicose, adicionar um fosfato nela, e ela também funciona como uma enzima alostérica, o que significa que ela não essa enzima, ela não vai sofrer alteração, ela vai estar do mesmo formato que ela estava no início da reação, ela vai estar no mesmo formato no final da reação. Então, ela vai estar presente no início e no final da reação da mesma forma. Ela não vai sofrer alteração na sua composição, na sua molécula, tudo bem? São essas as 4 principais características de uma enzima marca-passo, beleza? Como eu falei, são 10 reações. E para 10 reações, eu tenho 10 enzimas. E como eu falei que a quebra da glicose acontece no citosol, as 10 enzimas são enzimas o quê? Citosólicas. São enzimas presentes no citosol, beleza? E dentro dessas 10 enzimas, 3 enzimas marca-passo. E eu vou apontar para vocês quais são essas 3. Vamos começar então com a primeira reação. Primeira reação do que, Vitor? Primeira reação da glicólise, da quebra da glicose. Então a gente vai começar a quebrar a glicose. Vamos começar a quebrar ela então. Nós temos então uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose, ela vai se transformar em glicose 6-fosfato. Opa, nós estamos adicionando um fosfato no carbono 6 da glicose. Qual é a enzima que faz essa reação? Nós temos 2 enzimas. Nós temos a enzima chamada de hexoquinase e nós temos a glicoquinase. Tá bom, Vitor. Então temos 2 enzimas que fazem a mesma coisa. Mas qual que é a diferença entre elas? Primeiro, a hexoquinase, ela é uma enzima marca-passo, o que significa que ela vai apresentar essas 4 características que eu citei acima para vocês. Entretanto, a glicoquinase, ela não é uma enzima marca-passo. Essa é a primeira diferença. Outra diferença é a potência da hexoquinase. Vamos entender de maneira meio prática, não que seja assim de fato, mas só para vocês conseguirem visualizar. É, a hexoquinase, ela, vamos supor, eu preciso de uma hexoquinase, ela transforma 3 glicoses em glicose 6-fosfato, em glicose 6-fosfato. Agora, uma glicoquinase transforma uma glicose em uma glicose 6-fosfato, beleza? Ou seja, qual que é mais potente? Aqui, a hexoquinase, eu preciso de uma hexoquinase para fazer o quê? Para transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Só que aqui eu transformo 3. Entretanto, a outra, a glicoquinase, eu preciso de uma, só que eu só transformo uma. Quem que é mais potente? Quem que consegue transformar mais? Quem que é mais forte? É a hexoquinase.
Então a hexoquinase, ela é muito mais potente que a glicoquinase. Só que ambas vão fazer a mesma coisa. Ambas vão adicionar um fosfato no carbono 6 da glicose e transformar ela em glicose 6-fosfato, beleza? Então, recapitulando, hexoquinase, enzima marca-passo, a glicoquinase não é uma enzima marca-passo. A hexoquinase, ela é muito mais potente que a glicoquinase, beleza? São detalhes importantes para a gente entender. E outra coisa, Vitor, se eu tiver deficiência de hexoquinase, se eu tiver deficiência de hexoquinase, essa enzima marca-passo, eu posso ter o quê? Uma destruição de glóbulos vermelhos. Posso ter destruição de glóbulos vermelhos, posso intensificar processos cancerígenos. Isso porque o meu corpo, ele deixa de ter aquela energia estava habituado a ter. Porque como eu tenho pouca hexoquinase e ela é a mais potente, eu perdi uma enzima potente que regulava a velocidade da minha via. Opa, a minha via está mais devagar. A hexoquinase, ela está agindo ali. Eu falei que ela é muito menos potente. Então acaba que os meus eritrócitos acabam sendo destruídos por falta de energia. Os processos cancerígenos também, como tecidos, beleza? Então, a glicoquinase ela está presente aí, só que ela não consegue substituir por completa a hexoquinase, por conta da diferença de potência entre as duas. E mais um detalhe aqui que eu queria que vocês soubessem é que a disponibilidade de glicose no meu corpo, ela vai ser regulada pela insulina, né, galera? A insulina, que é um hormônio que basicamente está presente quando a gente tem muita glicose no corpo. A insulina ela pega esse excesso de glicose na corrente sanguínea e taca para dentro das células. Então ela acaba regulando a quantidade de glicose presente no meu sangue. Beleza? Essa é a primeira reação. Então, a primeira reação, recapitulando, glicose se transformou em glicose 6-fosfato. Existem duas enzimas que fazem isso. A hexoquinase, que é a enzima marca-passo, e a glicoquinase. E ela tem diferença entre elas, tudo bem? Mas fazem a mesma coisa. Segunda reação. É uma reação só de isomerase. Vamos só mudar, assim, falando em termos mais leigos, assim, vamos só mudar um pouco o formato da molécula. E de glicose 6-fosfato, ela vai se transformar em frutose 6-fosfato. Beleza? Essa é a segunda reação dessa enzima aqui, tudo bem? Em provas, galera, o pessoal gosta muito mais de cobrar as enzimas marca-passo e as reações de enzimas marca-passo, tudo bem? Mas a segunda reação é extremamente importante também, porque sem ela, as outras subsequentes não iriam acontecer. E essa é o que acontece na segunda reação. A terceira reação, eu já tenho a frutose 6-fosfato, e nós vamos adicionar mais um fosfato no carbono 1. E aí agora a gente tem dois fosfatos. Então a gente chama a molécula de frutose 1,6 bifosfato. Um fosfato no carbono 6 e outro fosfato no carbono 1. Qual é a enzima que faz isso, Vitor? Qual que é a enzima que faz essa reação aqui? É a fosfofrutoquinase. Essa enzima, ela é uma enzima marca-passo, beleza? Ou seja, ela apresenta aquelas 4 características que eu já citei para vocês, beleza? E percebe que essa enzima, ela vai quebrar um ATP. E quando ela quebra um ATP, ela quebra em ADP mais fosfato. Esse fosfato que entrou aqui, olha, no carbono 1. Igual na primeira reação. Na primeira reação, recapitulando, a hexoquinase, ela também quebra um ATP. Então, viu que é a fase de investimento que eu estou quebrando? Lembra que eu quebro 2 ATPs? Um eu quebro na primeira reação e o outro eu quebro na terceira. No caso, na primeira reação, a hexoquinase ela gasta um ATP, aí ela quebra um ATP, e quando eu quebro um ATP, eu formo um ADP mais um fosfato. Esse fosfato aqui é o que eu adicionei no carbono 6. E aí, voltando lá na terceira reação, a fosfofrutoquinase, ainda assim na fase de investimento, ela quebra um ATP, e esse fosfato aqui, né, quebra um ATP em ADP mais fosfato, e esse fosfato vai para o carbono 1 da frutose. E aí você forma frutose 1,6 bifosfato.
beleza? E a deficiência dessa enzima marca-passo, ela tem a capacidade de gerar fadiga muscular, beleza? Por conta da deficiência de energia do meu corpo também, beleza? A quarta reação é uma reação de quebra. Nessa reação, a gente vai ter a aldolase. O que que a aldolase faz? O que que essa enzima faz? Ela quebra a frutose 1,6-bifosfato em 2 moléculas. Uma de gliceraldeído trifosfato e outra em dihidroxiacetona fosfato. Essa é a quarta reação. A aldolase quebra a frutose 1,6-bifosfato nessas 2 moléculas aqui, beleza? Essa molécula em específico, eu essa gliceraldeído 3-fosfato, guarda ela que ela vai voltar na sexta reação. Mas a quinta reação, quem vai sofrer a ação da quinta reação é somente a dihidroxiacetona fosfato. Indivíduo, como assim? Olha, a gliceraldeído 3-fosfato, guarda ela que ela vai voltar só na sexta reação. Essa enzima aqui, ela vai para a quinta reação, beleza? Olha ela na quinta reação aqui embaixo. O que que essa enzi o que que essa molécula ela vai se transformar? A dihidroxiacetona fosfato, ela vai se transformar em outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Quem é a enzima que faz isso? Fosf fosfotriose isomerase. Aí eu faço uma pergunta: quantos gliceraldeídos 3-fosfatos nós temos? 2. Aonde, Vitor? Um aqui, que a gente formou na quinta reação, e o outro que a gente formou na quarta reação. E isso muda alguma coisa? Muda. Porque tudo que eu falar a partir da sexta reação em diante é dobrado. O que significa que quando eu estou falando que tem uma molécula de gliceraldeído fato, significa que eu tenho 2. E se eu formei uma molécula de 1,3-bifosfoglicerato, significa que eu formei 2 moléculas, porque agora essa reação está acontecendo de forma duplicada, porque eu tenho 2 gliceraldeído trifosfato. Então eu vou formar 2 moléculas dessa aqui. E aí eu tenho 2 moléculas dessa aqui e eu vou formar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, por exemplo. Então tudo vai ser duplicado a partir da sexta reação, graças à quinta, né, porque a partir da quinta reação é que eu formo o meu segundo gliceraldeído 3-fosfato, que me possibilita do que a sexta até a 10ª reação seja tudo duplicado, beleza? E e gastamos quantos ATPs até agora, Vitor? A gente gastou 2 ATPs. Lembra que a gente gastou 1 ATP na primeira reação e o outro ATP na segunda rea na terceira reação, perdão, na terceira reação, beleza? Vamos para a sexta reação então agora. A gente então vai ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que vão se transformar em 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Qual é a enzima que faz isso? É a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Essa gigantesca, ela faz o gliceraldeído 3-fosfato em se transformar em 1,3-bifosfoglicerato, beleza? É uma enzima que ela depende de NAD para acontecer, beleza? E quando essa reação acontece, esse NAD acaba pegando uma molécula de hidrogênio, e aí ele se transforma em NADH. No caso, como essa reação acontece 2 vezes, eu tenho 2 enzimas para essa reação acontecer. Então eu preciso de 2 enzimas. Então cada uma precisa de um NAD. Então, no caso, eu preciso de 2 NAD para essa reação acontecer, e por isso que eu formo 2 NADH, beleza? E observação, percebe que eu estou adicionando um fosfato no carbono 1, só que ela não é uma enzima marca-passo, beleza? Não é uma enzima marca-passo. E essa enzima ela é interessante, ela compete com arsênio, beleza? E como é que acontece essa competição? Para essa enzima, vamos supor que tem
a seguinte coisa, a enzima ela precisa se ligar para acontecer essa reação. Então nós temos a enzima e nós vamos ter o arsênio. E aqui nós temos a reação. O que que acontece? A enzima, ela quer chegar até a reação para a reação acontecer, beleza? Só que pessoas que acabam inalando arsênio, enfim, acabam acabam que esse arsênio, ele compete com a enzima. Ele também tenta se ligar à reação. Só que quando o arsênio se liga à reação, à sexta reação no caso, ele impede que a reação aconteça. Então, no caso, se o arsênio ganhar a competição da enzima, a sexta reação não acontece e, por consequência, nem a sétima, nem a oitava, nem a nona e nem a décima. Só que, se você só inalou por arsênio, enfim, a enzima pode ganhar, entre aspas, né? Eu estou falando esses termos que fica mais fácil de a gente conseguir entender. E aí, a reação ganhando, a enzima ganhando, a reação ela acontece normalmente, beleza? Então aqui tem essa competição do arsênio com a enzima. E pessoas que acabam inalando essa substância, elas podem ter essa sexta reação aqui da glicólise comprometida, tudo bem? A sétima reação. Na sétima reação, eu vou ter duas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. E eu vou formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Para essa reação acontecer, eu preciso de uma enzima. Qual é essa enzima, Vitor? É a fosfoglicerato quinase, beleza? Essa enzima, ela vai tirar um fosfato, no caso ela tira um fosfato do carbono 1, e aí ela forma a substância 3-fosfoglicerato, tudo bem? Nessa reação aqui, ganhamos 2 ATPs nessa reação, graças a qual reação? Nessa reação em específico, nós ganhamos 2 ATPs. Por que que a gente ganha 2 ATPs? Porque lá na quinta reação, tudo foi duplicado. Eu estou enfatizando isso porque é extremamente importante a gente entender que isso acontece a partir da quinta reação. Opa, já formamos então o quê? 2 ATPs na sétima reação e formamos 2 NADH na sexta reação. Percebe que eu já estou na minha fase de quê? Pagamento. Na oitava reação, eu tenho duas moléculas de 3-fosfoglicerato que vão se transformar em duas moléculas de 2-fosfoglicerato. Beleza? Só uma mutase, a gente só vai mudar ali o local do fosfato, mas nada de tão grande assim nessa oitava reação. A nona reação, duas moléculas de 2-fosfoglicerato vão se transformar em fosfenolpiruvato. Beleza? Qual é a enzima que faz isso? A enolase. Beleza? A enolase, ela é uma enzima, essa reação é uma reação de desidratação, porque nessa reação, para ela acontecer, ela acaba liberando uma molécula de água, beleza? Ela acaba liberando uma molécula de água. E essa enzima aqui, ela pode ser inibida pelo fluoreto. Ô Vitor, o que que é esse fluoreto? O fluoreto, galera, ele é uma substância anticoagulante que está presente no tubo que a gente faz a coleta do sangue. Para o sangue não coagular, por quê? Quando a gente faz a coleta do sangue e a gente quer analisar os componentes do sangue, a gente não quer que esse sangue coagule, na maioria das vezes. Por quê? Porque o sangue coagulado, ele é difícil para ser estudado. É difícil para a gente ver as camadas ali das três células. Então a gente prefere que o sangue não coagule. Por isso, naqueles tubos apresentam uma das substâncias anticoagulantes, que é o fluoreto, para não deixar o sangue coagular. E outra coisa, muitas das vezes também a gente quer dosar o quê? A quantidade de glicose no meu corpo, correto? Ah, tô com suspeita de diabetes. Quero dosar a minha glicose. O que que você vai fazer? Você vai dosar pelo sangue. E nesse tubo tem o fluoreto. Por que que tem o fluoreto? Para ele impedir a nona reação de acontecer. Vamos entender assim um exemplo prático aqui. Vamos supor que a sua glicemia ali na hora do exame, na hora, deu 200.
Só que aí, ele foi para o tubo e esse tubo não tem fluoreto. Então, a quebra da glicose ali está acontecendo. E aí, quando o laboratório for analisar, aquela glicose que você tirou do seu sangue, por não ter fluoreto, por não inibir a nona reação, por não parar a nona reação aconteceu, a décima aconteceu e eu quebrei glicose. Se eu quebrei glicose, eu não tenho mais 200. Lá no meu exame de sangue vai vir, sei lá, 120. Não é um resultado fidedigno. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que na hora da retirada, se eu tiver 200, na hora da minha análise, eu quero que tenha 200. Ou seja, eu não quero que a minha glicose seja o quê? Seja quebrada. E para eu não e já que eu não quero quebrar essa glicose, como é que eu vou fazer isso? Adicionando fluoreto. Porque o fluoreto, ele vai impedir a nona reação de acontecer. É a nona reação de quem? A nona reação da quebra da glicose, beleza? Então acaba auxiliando num resultado mais fidedigno da dosagem de glicose do indivíduo, tudo bem? E a décima e última reação da quebra da glicose, nós temos 2 moléculas de fosfenolpiruvato e vamos formar 2 moléculas de piruvato, beleza? A enzima que faz isso é uma enzima marcapasso. É a terceira e última enzima marcapasso. Qual que é o nome dela? Piruvato quinase. É a enzima marcapasso. A deficiência dessa enzima acaba tendo anemia hemolítica por conta de que se eu não tenho a piruvato quinase, eu não vou fornecer energia suficiente para o meu corpo, porque depois não vai para o ciclo de Krebs, porque eu não vou formar piruvato, não vai para a cadeia respiratória. Então, a deficiência de ATP acaba causando a destruição das hemácias, e aí eu posso vir a ter uma anemia hemolítica por deficiência mesmo de ATP, de energia do meu corpo. Tudo bem? E nessa reação, eu também formo duas moléculas de ATP e 2 de piruvato, beleza? Na décima e última reação da glicólise, beleza? Tá, Vitor. Beleza. Então, no final da quebra da glicose, eu formei 2 moléculas de piruvato. E para onde eles vão? Então, tem 2 caminhos. Na ausência de oxigênio, esse piruvato, ele vai se transformar ou em lactato ou em etanol. Só que muitas das vezes da nossa respiração aeróbica das nossas células, significa que nós temos presença de oxigênio, esse piruvato, ele vai ele vai se transformar em acetil-CoA e ele vai entrar aonde? No tão famoso ciclo de Krebs. Se vocês querem entender ciclo de Krebs também, tem um vídeo no canal explicando isso bonitinho, beleza? Mas da onde que vem esse acetil-CoA, da onde que começa o ciclo de Krebs? Começa da quebra lá da glicose, que vai formar piruvato, piruvato depois a gente vai ver que vai transformar em acetil-CoA, e aí vai entrar no ciclo de Krebs, beleza? Então, aqui se inicia o ciclo de Krebs, beleza? E tem um vídeo aí, se vocês tiverem interesse também em ver o vídeo, um vídeo bem bacana. E aqui tem um desenho ilustrativo. Aqui nós temos o piruvato, na ausência de oxigênio, ele vai se transformar ali em etanol, na ausência de oxigênio, lactato, e na presença de oxigênio, aqui tem oxigênio, ele vai se transformar em acetil-CoA e depois vai para o ciclo de Krebs. Tudo bem? E, gente, para finalizar, uma pergunta básica para vocês, para ver se vocês conseguiram pelo menos captar as enzimas capaz que é importante. Olha a pergunta. Quem são os responsáveis por fazer a regulação da glicólise? São as enzimas marca-passo. Elas que vão regular a velocidade da quebra da glicose. Quais são as enzimas marca-passo, Vitor? Hexoquinase, fosfofrutoquinase e piruvato-quinase. 3 enzimas marca-passo com aquelas 4 características que eu já citei para vocês. Tudo bem? Então é importantíssimo gravar essas 3 enzimas, tá bom? Para a hora da prova. Show? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe o vídeo aí pro seu amigo que está com dificuldade de entender sobre a glicólise, para vocês dois conseguirem ir bem
nas provas e também deixa o feedback aí nos comentários pra gente sempre melhorando a qualidade dos vídeos, tudo bem? Valeu, bons estudos, abraço.